E olha os termos usados pelo William agora, só para vocês terem uma ideia, ele está numa matéria que saiu algumas horas atrás, eu acho até que o William não deve ter lido, mas é que justifica exatamente isso, William. Olha só, advogado abandona a defesa de Zuckerberg, masculinidade tóxica, você falou sobre o machismo da rede, e loucura neonazista. Uma coluna publicada pelo Jamil Chad para o UOL, né, há 2 horas atrás. O advogado Mark Lemlin, professor de Direito em Stanford, anunciou sua saída como representante da Meta em um caso de propriedade intelectual. Ele atribuiu a decisão às recentes declarações e ações do Zuckerberg, CEO da Meta, acusando de promover uma cultura corporativa marcada por masculinidade tóxica e loucura neonazista. A mudança de postura da empresa foi destacada na última semana, quando Zuckerberg afirmou no podcast de Joe Rogan que a Meta precisava de mais energia masculina. A Meta tem mostrado uma transformação em seu alinhamento político e controle de conteúdo. Após banir Trump de suas plataformas em 2021, a empresa reinstalou suas contas e, após a reeleição de Trump, doou $1 milhão para o fundo de sua posse. Além disso, o aliado de Trump, o Dana White, foi nomeado ao conselho da Meta, enquanto o republicano Joel Kaplan substituiu Nick Clegg na diretoria de assuntos globais. E aí vai, né? Desativou a conta lá, o advogado e tal. Exatamente o que você falava, tá aí, não é uma opinião, né, Will? Tá dado, inclusive, de pessoas que estão vivendo com o cérebro da Meta. O cara é o advogado do Zuckerberg e disse, olha, nazista demais, tóxico demais, não tem como. O Zuckerberg pega o que está na cabeça dele, joga para dentro da rede social e tá feito o cálculo. É isso. Willy, eu achei ótimo te ouvir também, só contribuindo para você depois comentar tudo junto. Como a gente fica um pouco enredado, porque a gente usa essas redes também, né? Então, a gente está em um sistema muito cooptado por esse novo formato de comunicação. E eu falo que existe uma galera muito, muito preparada para nos viciar, né? Então, só esse movimento de você puxar a tela para atualizar mostrou como isso era uma recompensa para o nosso cérebro, né? Então, a gente fica preso ali naquela atualização. Isso foi muito estudado por gente que entende das recompensas que acontecem no nosso cérebro para nos viciar. E eu falo que essas redes sociais também brincam muito com a nossa solidão, que é algo muito atual, e com o nosso vazio existencial, sabe? Então, toda essa dinâmica de like, de curtida, de postagem, um pouco narcísico, né? Vai brincando muito cruelmente com a nossa formação psíquica. E isso é muito perigoso, porque isso está no inconsciente. Está no inconsciente. Muito se falou, se pesquisou sobre o papel do rádio durante o nazismo. E desculpa cair na questão do nazismo, inevitavelmente, mas é porque eu acho que a comparação eu vou explicar em que eu acho que é comparável. Muito se estudou o papel do rádio durante o nazismo, como veículo, como vetor do poder nazista, da expansão e da dominação nazista, que era uma tecnologia que permitia justamente criar uma afetividade, chegar aos ouvidos das pessoas, trabalhar o imaginário delas. E eu acho que as redes sociais, tais como configuradas hoje, no plano global, são, de uma certa forma, vão adquirindo uma forma de renovação desse mecanismo. Os poderes do bloco imperial mundial e, sobretudo, neofascistas, o neofascismo descobriu nessa tecnologia um meio mais sofisticado de dominar um número maior de pessoas, porque o rádio ele é um mecanismo muito limitado em termos de alcance. A televisão também tem toda uma série de mecanismos de licenças, de concessões, de controle estatal. Então, esse mecanismo que são as redes sociais são global. É um mecanismo global. São mecanismos globais sem controle dos estados, praticamente sem controle dos estados e de acesso direto à construção da subjetividade das pessoas. Ele não só constrói as subjetividades, perpetuando as ideologias do poder, ou seja, o patriarcado, porque essa bomba estética, ela atinge os homens, sim, mas ela é dirigida sobretudo às mulheres. É sobretudo o corpo da mulher que é capturado
por essas redes, que é mercantilizado por essas redes. A subjetividade feminina é transformada numa mercadoria. E qual é a subjetividade? Não é qualquer subjetividade, é sobretudo a subjetividade que corresponde à ideologia do patriarcado. Aquela que serve a uma certa visão do patriarcado do que deve ser uma mulher. E esse processo é muito violento, adolescentes cometem suicídio, é um tema delicado, não é um tema muito abordado, mas essas redes precisam ser responsabilizadas por essas perdas, por esses processos de manutenção da ideologia dominante. E, na verdade, as pessoas são transformadas em puros soldados do capital. Porque essas redes são também um modo de perpetuação do modo capitalista de ser, do modo capitalista de existir, de reduzir o ser ao puro consumo. O que é ser um influencer? Ser um influencer é consumir. É consumir marcas, é consumir roupas de marca, é consumir hotéis de luxo, é viajar, é comprar carro, é consumir produtos. Então, basicamente, é consumir. Num planeta que pede socorro, num planeta que está à beira da asfixia. Então, é uma rede, é um mecanismo de perpetuação do capitalismo colonial e antiplanetário. Então, mais uma vez, a urgência de uma contra-revolução. Ou de uma revolução, porque não houve uma revolução, na verdade. Tudo isso foi instrumentalizado pelas elites globais, pelos bilionários globais, para controlar a população global, para controlar a humanidade praticamente inteira. Então, a gente tem que usar a potência dos movimentos sociais para reverter esse processo, para criar algo novo. Muito bom. Maravilha.